Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de destaques e Q&A dos nossos fundos listados, mais especificamente dos nossos fundos imobiliários e também do nosso Fiagro. Meu nome é João Gabriel, eu sou responsável pelo RI dos fundos imobiliários e também do Fiagro. Aqui comigo eu tenho o Leandro Busquet, que é sócio responsável pela área imobiliária da Vinci, o Gustavo Corte, que é sócio e gestor dos fundos de crédito da Vinci, e o Rodrigo Coelho e o Ilan Nigri, que também são sócios da área imobiliária da Vinci. Esse webinar ele está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom, com a possibilidade de envio de perguntas, mas também estamos ao vivo pelo YouTube, só que pelo YouTube é sem a possibilidade de envio de perguntas. Acho que vale ressaltar que nesse webinar, quando a gente enviou o e-mail convidando os investidores, a gente disponibilizou um formulário no qual o investidor poderia antecipar a sua pergunta. A gente recebeu alguma delas e serão respondidas ao final desse webinar. E por fim aqui, acho super importante falar que no início dessa semana a gente publicou o nosso novo site de relacionamento com investidores dos nossos fundos listados, o 20fundoslistados.com. Isso engloba todos os nossos fundos imobiliários, o nosso Fiagro e também o nosso FIP listado de infraestrutura, o VIGT11. Então, nesse site a gente está concentrando todas as informações desse fundo, como documentos, relatórios, informações sobre o portfólio, e qualquer nova atualização será disponibilizada nesse site. Então, eu passo a palavra para o Leandro para a gente dar início ao nosso webinar. Obrigado. Obrigado, João, e muito obrigado a todos aí por participarem do nosso webinar de resultados referente ao quarto trimestre de 2022. Como a gente tem feito nos últimos meses, né, nós, no último 16 de fevereiro, disponibilizamos aí o vídeo completo aí com a descrição dos resultados dos fundos, né, com os nossos gestores dos respectivos fundos. E hoje aqui a gente vai fazer, comentar os principais destaques de cada um dos fundos. E ao final, como o João falou, a gente vai responder algumas perguntas que foram enviadas previamente, né? O formulário que a gente disponibilizou quando a gente enviou o vídeo né, do webinar detalhado, é, além de eventuais perguntas que surgirem aqui para quem estiver participando pelo Zoom. Hoje nós vamos falar aqui sobre os nossos fundos imobiliários listados, além do nosso Fiagro, né, que ele não é listado, é CETIPado, negociado em ambiente de balcão. São 7 fundos, né, que hoje somam aí 4,7 bilhões de reais em valor de mercado. Conta com mais de 433 mil investidores, né? No total são 54 ativos imobiliários, com uma ABL própria de mais de 1 milhão de metros quadrados, né? Aí, começando já com os destaques do quarto trimestre de 2022, né, apesar do cenário desafiador que a gente vem enfrentando aí do ponto de vista macroeconômico, a gente tem conseguido viabilizar aí algumas transações, né, usando estruturas criativas, e no quarto trimestre de 2022 a gente acabou conseguindo realizar 3 transações que somaram aproximadamente 310 milhões de reais, né? No VISC, a gente fez uma aquisição de um ativo super relevante, que foi o Campinas Shopping, onde nós compramos o controle do shopping, e, ao mesmo tempo, nós realizamos a venda de uma participação, uma venda parcial, né, uma participação minoritária no Minas Shopping, né? Mas, como o Rodrigo vai mostrar a seguir, foi uma transação que gerou bastante valor para a gente, porque a gente comprou um shopping o Campinas num cap bastante atrativo, bastante alto, e vendeu o Minas num cap bastante favorável para nós também. Fora isso, a gente usou aí um valor remanescente de caixa que a gente tinha disponível no Viu para fazer 2 pequenas transações, na verdade, uma transação de 2 pequenas lojas, aí complementando o portfólio do fundo, né? Eu acho que outro grande destaque aí dos últimos meses, né, e do trimestre, tem sido a performance de resultado e distribuição de dividendos do VCRI.
A gente tem distribuído uma média de 12 centavos por cota nos últimos meses, né, que faz com que o VCRI figure aí talvez como primeiro lugar em dividend yield na sua categoria, né, com dividend yield anual aí pouco acima de 16% ao ano. Fora isso, o VIF continua apresentando uma performance bastante consistente de resultado, né, entregando aí no acumulado do ano um alfa para o IFIX de 1,2 pontos percentuais. Outro destaque importante do trimestre e de janeiro é que no VILG a gente conseguiu fazer uma série de renovações de contratos, né, alongando aí o maturity dos nossos contratos, né? Então, com isso, a gente vai ter mais de 70% da receita do fundo com vencimento após 2025. O Vino segue apresentando bons indicadores operacionais, com 100% da receita faturada desde 2020, tendo sido recebida, né, com uma inadimplência muito baixa, e com a taxa de ocupação de 92%, né, que quando comparado aí com outros fundos de lajes corporativas é uma taxa de ocupação bastante saudável, né? Bom, com isso eu passo a palavra para o Rodrigo Coelho, que vai falar agora sobre o VIF, e ao final a gente retorna aqui para responder as perguntas que surgirem. Rodrigo? Obrigado, Leandro. Olá a todos. Comentando em relação ao VIF, os principais destaques é a rentabilidade do fundo, como o Leandro já comentou. A cota patrimonial ela apresentou uma rentabilidade total no ano de 2022 de 3,4%, que significou 1,2 ponto percentual acima do IFIX no período. Então, isso foi a geração de alfa feita pela gestão. Grande parte desse alfa foi causado por uma alocação maior na carteira de recebíveis no fundo. A gente fez uma migração comparando dezembro de 2021 com a carteira que a gente tem agora em janeiro de 2023, onde a gente tinha 22% alocado em recebíveis lá em dezembro de 21, passou a ser 42% agora em janeiro de 2023. Então, ao longo do ano, a gente foi aumentando, justamente por conta de uma percepção nossa de um cenário mais desafiador para os fundos de tijolo, o que gerou essa valorização aí na nossa seleção de carteira e gerou um alfa bastante interessante, e que, se você considerar desde o IPO, sobre a cota patrimonial, a gente tem um alfa gerado para o IFIX, ou seja, um retorno acima do IFIX de 5,9 pontos percentuais. Considerando o desconto do fundo atualmente, né, baseado na cota de mercado de 31 de janeiro e a sua cota patrimonial, o VIF negocia com desconto no valor de mercado para o valor patrimonial de 20,6%. Na nossa visão, isso é um desconto que não se justifica. A carteira do VIF é uma carteira primordialmente de ativos líquidos, marcados a mercado. Portanto, o patrimônio do fundo deveria representar o valor de mercado de todos os ativos da sua carteira, e a gente conseguiu, inclusive, comprovar esse efeito quando a gente fez a transação de reestruturação do VIF no ano passado, em que aqueles investidores que optaram por ter a sua parcela cindida para o fundo que seria liquidado, acabaram recebendo ao final de quase um ano o valor praticamente equivalente ao valor patrimonial que o fundo tinha no momento da cisão. Então, isso só reforça essa tese de que esse desconto não se justifica e que no tempo isso deveria ser ajustado. O fundo distribuiu um rendimento de 6,2 centavos por cota, quando a gente compara no quarto trimestre de 2022, mas já em janeiro e até em dezembro a gente teve um aumento para 6,5 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield analisado de 11,4%, considerando novamente a cota de mercado de fechamento de 31 de janeiro. O fundo vem aumentando o número da base de cotistas, a gente chegou a praticamente 7 mil cotistas ao final de janeiro, e o crescimento desse fundo veio justamente com o processo de cisão, onde a gente fez o desdobramento das cotas, e desde então a gente vem observando um crescimento importante. E com isso eu passo a palavra para o Gustavo, que vai comentar os destaques do VICA, nosso FIAGRO voltado para crédito agrícola. Obrigado, Rodrigo, e boa noite a todos. Obrigado por assistir o nosso webinar. Vou falar então um pouco agora sobre o 20 Crédito Agro, o FIAGRO Imobiliário, o VICA 11,
que é o nosso fundo dedicado a ativos de crédito estruturado no segmento do agronegócio, que foi objeto do nosso IPO em agosto do ano passado. A gente segue avançando no processo de construção de portfólio. O fundo já investiu em 22 emissões de CRAs e 2 emissões de CRIs desde o início, representando uma alocação de aproximadamente 75% dos recursos captados na segunda emissão do fundo. Vale destacar que o fundo conseguiu montar uma carteira bastante interessante, composta por ativos com bom perfil de crédito, com um sólido pacote de garantias reais e que entrega um retorno bastante competitivo. A gente está com uma taxa média nessas operações ao redor de CDI mais 4,40, que, considerando o nível atual de CDI de 13,75% ao ano, representa uma taxa nominal acima de 18% ao ano. Com isso, o fundo tem conseguido pagar dividendos consistentes nos últimos meses. No quarto trimestre, a gente seguiu esse processo de alocação, fazendo a subscrição de ativos em diferentes segmentos, como o setor sucroalcooleiro, produção de grãos, frigoríficos e máquinas e equipamentos agrícolas, aumentando assim a diversificação do fundo, não só por emissor, mas também por segmento econômico. Agora, no mês de janeiro, o fundo anunciou a distribuição de 12 centavos por cota, cujo rendimento representa um dividend yield anualizado linearmente de 14,4% da cota de emissão. Com isso, a gente acredita que o fundo segue mantendo aí uma sólida capacidade de distribuição de dividendos, sempre de olho, né, bastante no fundamento e combinação de garantias. Vale a pena destacar também que a gente continua com uma visão bastante favorável para o segmento do agronegócio. O Brasil é bastante competitivo nesse setor e as perspectivas continuam bastante favoráveis, né? Esse ano de 2023 é esperado uma safra recorde, que tende a contribuir ainda mais para a saúde financeira dos nossos ativos em portfólio. Com isso, eu passo a palavra agora para o Rodrigo, para a sequência do nosso webinar. Obrigado, Gustavo. Em relação ao Viur, o fundo realizou uma aquisição de 2 lojas localizadas em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, transações que foram feitas em um cap rate de 11% e, considerando o parcelamento do pagamento, gera um yield de primeiro ano de 11,9%, portanto, em taxas bastante atrativas, e somados, esses imóveis têm 600 metros quadrados, então são imóveis relativamente pequenos, e que foram adquiridos por 3,5 milhões, aproveitando aí um caixa disponível do fundo, né? Essa transação, embora seja pequena, ela faz parte de uma estratégia que justamente visa aproveitar as vantagens comparativas de um fundo imobiliário aplicando-se ao mercado altamente fragmentado, onde a gente busca transações oportunísticas que alinham cap rates atrativos e imóveis localizados em regiões com boa profundidade, com mercados bem desenvolvidos e com liquidez. E com isso, o portfólio do fundo passa a ser composto por 8 imóveis que são altamente aderentes à sua estratégia. Durante o quarto TRI de 2022, o fundo gerou um resultado médio de 7,7 centavos por cota e anunciou uma distribuição média de 7,2 centavos por cota, portanto, gerando aí quase meio centavo por cota por mês de resultado acumulado adicional, o que chegou ao final do mês de janeiro a um resultado de 12 centavos por cota, o que representa o equivalente aí a 1,6 vezes a distribuição recorrente mensal. Esse rendimento por cota de 7,2 centavos, que foi o rendimento distribuído aí, médio, né, no quarto trimestre, equivale a um dividend yield de 12,4% sobre a cota de fechamento do mês de janeiro e 8,6% quando a gente compara com a cota de emissão do IPO, a cota de R$100. A distribuição de rendimento esperada pelo fundo até maio de 2023, que é o guidance que a gente já vem fazendo aí desde o final do ano passado, é que os rendimentos do fundo devem se situar entre 70 centavos e 76 centavos por cota. E com isso eu passo a palavra ao Ilan, que vai comentar os destaques do Vino. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Começando então com os destaques do Vino, o fundo encerrou o mês de janeiro de 2023 com um resultado interessante de 29 centavos por cota. É um resultado aí que a gente pode utilizar para futuros rendimentos. A gente teve aí uma variação do valor patrimonial
é de 2,3% positiva. Então, só relembrando que todo ano a gente faz uma reavaliação dos ativos, né? E nesse caso, esse ano tivemos uma reavaliação positiva para o Vino. E em janeiro de 2023, o fundo concluiu um movimento importante aí de repasse de inflação integral, né, dos seus contratos de locação, e esses contratos representam em torno aí de 56% da receita do fundo. Então, acho que isso é um dado importante, né, reforçando aí o contrato, os contratos que a gente tem dentro do fundo. E vale reforçar aqui também, né, o portfólio do Vino. A gente tem aí hoje um portfólio com 10 ativos, diversificado, em regiões consolidadas, né, principalmente aqui em São Paulo, no Rio também, região Zona Sul do Rio, que é um mercado bem resiliente. Temos 13 locatários, né, e hoje, quando você olha o valor que está do fundo, né, em relação à sua cota patrimonial, com desconto aí de 15%, refletindo aí num valor por metro quadrado em torno aí de R$13 mil no valor de mercado e R$15 mil no valor patrimonial. Então, quando você olha aí no valor de mercado, você tem aí hoje um valor que a gente considera aí até abaixo do custo de reposição, né, quando você olha os imóveis e onde estão localizados nas regiões que a gente considera regiões também resilientes, né? Então, eu passo a palavra agora para o Gustavo, que vai falar sobre o VCRI. Vou falar agora os destaques do VCRI 11, né, que é o nosso fundo dedicado a CRIs, que já está aí num processo bastante maduro de alocação. Ao longo do quarto trimestre, o fundo foi capaz de apresentar o dividend yield anualizado de aproximadamente 16,2% ao ano, que, como o Leandro comentou, coloca o fundo aí no top tier do segmento de recebíveis imobiliários. Só a título de comparação, se a gente pegar o dividend yield do IFIX, dos fundos recebíveis do IFIX, ficou em torno de 9,7%. Então, isso demonstra, né, o alto nível de retorno do nosso fundo em termos relativos. Vale a pena destacar também que o fundo já tem um portfólio bastante maduro. Hoje a gente tem aproximadamente 38 emissões de CRIs em carteira e 4 cotas de fundos imobiliários, né, que geram uma renda consistente de forma recorrente. No mês de janeiro, o fundo distribuiu rendimentos de 11 centavos por cota, que coloca também o fundo, né, num patamar bastante significativo. Esse retorno tem sido possível basicamente pela combinação de dois fatores, né? Primeiro, a gente tem uma carteira bastante saudável, também composta por ativos de baixo risco, que tem um pacote de garantias reais bastante substancial, e esses ativos têm um nível de retorno bastante interessantes, né? Se a gente, inclusive, fazer um pouco do retorno médio, a gente percebe que, de fato, é algo, né, bastante competitivo. Então, o fundo hoje possui aproximadamente 30% do portfólio composto por CRIs em CDI, com uma taxa média de CDI mais 4,30, com base no nível atual de CDI, né, de 3,75, isso resulta em uma taxa nominal de aproximadamente 18,60, e para 70% da carteira composta por papéis em IPCA, o retorno também é bastante competitivo. A gente tem uma taxa média de IPCA mais 8,80, e com base nas expectativas de inflação recentemente divulgadas até no Boletim Focus, né, que está ao redor aí de 5,80, a gente estima um retorno anual de acima de 15% ao ano. Então, fazendo a média ponderada dessa carteira, a gente chega num retorno combinado acima de 16% ao ano, que faz com que o fundo consiga gerar um nível de rendimento caixa bastante substancial. E para suavizar ainda mais, né, e aumentar a competitividade dos dividendos, a gente conta também com o resultado acumulado de 5,5 centavos por cota, que a gente utiliza para normalizar essa distribuição de dividendos. Então, com base na performance da carteira e mais esse resultado acumulado, a gente forneceu um guidance de distribuição de dividendos entre 10 centavos por cota e 12 centavos por cota pelos próximos 3 meses, perdurando, então, até abril de 2023.
Então, a gente está bastante satisfeito com a performance do produto, que de fato conseguiu entregar a nossa tese, que é ter um portfólio robusto, bem diversificado e com nível de retorno bastante competitivo. Então, com isso, eu passo a palavra novamente ao Rodrigo para as considerações do VISC. Obrigado, Gustavo. Em relação ao VISC, o VISC vem apresentando resultados bastante consistentes. De outubro a janeiro recente, o fundo gerou 92 centavos por cota mensalmente, distribuiu menos do que ele gerou, então 80 centavos por cota, o que fez ele aumentar o resultado acumulado não distribuído, onde totalizou 93 centavos por cota, que é mais do que um rendimento inteiro de um fundo, o que é bastante saudável para o fundo quando a gente olha a longo prazo, até por conta do segmento de shopping ser um segmento que tem bastante sazonalidade, então os resultados podem variar mês a mês. Em relação à geração de resultados de NOI, o fundo teve um crescimento de 21% em 2022, no quarto trimestre, quando a gente compara com o mesmo período em 2019. Essa referência a 2019 ela acaba sendo feita porque 2020, como todos sabem, foi o ano da pandemia, que gerou um momento disruptivo para os shoppings. Então, você comparar com o ano de 2020 e 2021 não seria uma boa comparação. A melhor comparação é você comparar com o período pré-pandemia, e esse crescimento foi bastante expressivo. As vendas também vêm demonstrando uma tendência de crescimento mês a mês e apresentaram na ordem de 10% um crescimento quando a gente compara o quarto tri de 2022 com o quarto trimestre de 2019. Em dezembro, a gente anunciou 2 transações, uma delas foi a aquisição do Campinas Shopping, um shopping super relevante em Campinas, voltado principalmente para um público B, um cap rate de 9,5%, ao mesmo tempo que a gente fez uma venda parcial do Minas Shopping, a venda de 9,14% aproximadamente, permanecendo o fundo com 10% de participação nesse ativo, e essa venda foi feita a um cap rate de 6,8%. Então, quando a gente olha isso, a gente comprou muito bem o ativo, na nossa visão a gente também conseguiu realizar uma venda parcial num bom preço, reforçando um dos principais pilares do fundo, que é justamente a gestão ativa realizada pela gente. A venda do Minas Shopping parcial foi a terceira venda de ativos feita pelo VISC desde seu início. A gente já tinha vendido participações no Ilha Plaza e também no Shopping Itacaruna, todos eles a preços bastante interessantes para o fundo. E no final do ano, a gente divulgou um fato relevante em 29 de dezembro, onde, fruto da boa performance operacional dos ativos, a gente teve uma reavaliação dos ativos marcados a mercado no portfólio do fundo, que resultaram num valor 5,9% superior ao seu valor contábil, o que totalizou uma variação positiva, dados os efeitos de alavancagem do fundo, de 7,4% na cota patrimonial do fundo de 28 de dezembro. E com isso, eu passo a palavra ao Ilan, que vai encerrar os destaques comentando sobre o VILG. Obrigado, Rodrigo. Bom, começando aqui com os destaques do VILG, acho que é importante que a gente venha ao longo do ano, no último ano, tocando toda essa questão de renovações de contratos. Tivemos algumas renovações importantes, entre elas a do Privalha, a gente renovou por mais 36 meses o CD do Privalha, que é ocupado pela Privalha 100%, então era um contrato atípico que venceria em 2023, em outubro de 2023, a gente já antecipou essa renovação e ganhando mais 3 anos aí. E importante mencionar que essa renovação foi feita a valor de mercado, então acho que isso reforça a qualidade do ativo e o stickiness do locatário. Além desse locatário, a gente fez outras renovações também ao longo do último trimestre, importantes renovações, como inclusive o Grupo Magazine Luiza, Então a gente tem aí, hoje, olhando para o portfólio do fundo, a gente tem mais de 65% da receita com que vence a partir de 2026. Então, a gente setou bem esses vencimentos de contratos para a partir de 2026. Isso, obviamente, acabou impactando no vault do fundo, que foi de 3,5 para 4,2 anos. E então, a gente está aí ainda tem algumas renovações para serem feitas que já estão em conversas e positivas. Então, a gente acredita aí que a gente vai estar com um portfólio aí ainda com uma melhora ainda nesse vault do fundo, e acho que isso demonstra a qualidade do portfólio, do fundo como um todo. Outro ponto importante também, a gente assinou um acordo para venda do CD Cachoeirinha, que a gente comunicou, e no valor de 100 milhões, que isso acho que
parte da gestão ativa aí do fundo, um imóvel que a gente comprou, fez um retrofit e agora está dando uma saída, né, num cap rate bem interessante. Essa venda está em andamento, né, tem condições precedentes e assim que concluídas essas condições, a gente vai estar comunicando aí ao mercado. Tá? Isso, obviamente, vai gerar um resultado de ganho de capital para o fundo e geração de caixa. E, por fim, aqui, ficou público aí, né, a gente ajuizou uma ação de despejo por conta do inadimplemento do locatário Tok-Stock, né, no galpão que a gente tem localizado em Extrema, alugado exclusivamente para Tok-Stock. Tá? Esse inadimplemento foi relativo ao vencimento do aluguel em fevereiro agora desse ano. E assim, o que a gente pode falar aqui tomou a medida com base, né, analisando o contrato, né, e em defesa do fundo dos cotistas, e com base também na garantia que a gente tem nesse contrato, que é um seguro-fiança. Importante mencionar que essa garantia cobre o equivalente a 12 aluguéis, então estamos falando algo em torno na casa de quase 20 milhões de reais, e a gente já está atuando para exercer o direito dessa garantia. Tá? Qualquer novidade a gente vai estar comunicando ao mercado e a gente está acompanhando de perto essa situação. Tá? Agora eu passo a palavra para o Leandro para acompanhar as perguntas aí. Bom, obrigado, Ilan, obrigado aí a todos, Gustavo, Rodrigo e João. Como a gente falou no início, a gente enviou dessa vez, junto com o vídeo, um formulário para perguntas, então a gente recebeu algumas perguntas antecipadamente, que a gente vai passar por elas aqui, mas eu acho que antes vale só dar passar um aviso para o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo pelo YouTube. Nós fomos informados aqui que a gente teve alguns problemas técnicos, então a versão ao vivo ela acabou entrando já no meio do webinar, né? Mas a gente vai disponibilizar a versão completa que foi gravada, então assim que terminar a gente vai subir aí na plataforma do YouTube a versão completa do webinar para quem perdeu aí o começo do nosso bate-papo aqui. Então, só para deixar todos avisados. Aqui, vindo para as perguntas, né? Temos aqui 6 perguntas, 3 delas para o VISC, então vou começar com o Rodrigo aqui. A primeira delas é como o fundo espera se preparar para o pagamento de earn-out referente ao Ribeirão Preto e aos shopping centers da Ancar. O dinheiro em caixa é suficiente para fazer frente a essas despesas, mais aquelas referentes a securitizações? Perfeito, Leandro. Como o Rafael apresentou no material que foi aí disponibilizado por e-mail para todos, né, previamente aqui ao webinar ao vivo, a gente divulgou nesse relatório trimestral as transações que a gente tem compromissos cujos fatos relevantes foram divulgados ao mercado, constavam obrigações de earn-out, que para quem não está habituado com essa terminologia, basicamente é um pagamento que está condicionado ao atingimento de métricas pré-estabelecidas, né, de performance dos ativos. E como os ativos é uma métrica que você normalmente utiliza para você proteger o comprador, né, justamente no momento onde você tem uma incerteza sobre as projeções, os resultados dos ativos, ou até mesmo quando você tem uma divergência de opiniões entre o comprador e o vendedor, e esse mecanismo ele é utilizado para você proteger o comprador de que se o cenário que o comprador está traçando ele for pior, ou melhor, se o cenário que for realizado for pior do que o cenário que o comprador estava traçando, você ter feito uma aquisição num preço protegido para o fundo. E se o cenário for positivo, aí sim você paga o preço, um excedente de preço, mas para que dê ainda um retorno que continue atrativo para o fundo diante dos cenários, dos resultados que foram realizados posteriormente. E nos 3 ativos que a gente tem relacionados aqui com o componente de earn-out, você tem 2 que são agora, um para o final do ano, outro para o início do ano que vem, que é justamente o Ribeirão e a aquisição do portfólio da Ancar, e você tem depois mais um ano à frente o shopping do Praia da Costa. E especialmente os
dois primeiros, né, que vencem agora em dezembro desse ano e janeiro do ano que vem, o Ribeirão e o Portfólio Dancar, vem tendo uma performance de destaque bastante grande, com crescimentos de NOI, inclusive sobre 2019, bastante expressivos. Métricas que, inclusive, superaram bastante a média do nosso portfólio. E isso geram essas obrigações que foram estimadas aqui para o Ribeirão de 37 milhões e para o Portfólio Dancar de 90. São números estimados, isso é importante colocar, porque essas métricas elas dependem justamente do atingimento de resultados ainda ao longo desse ano de 2023. Então, elas podem eventualmente até mesmo nem acontecer, mas dentro do cenário esperado, provável que a gente traçou aqui, esses são os números que a gente está traçando. Hoje, o fundo ele conta com caixa na ordem de 86 milhões de reais, para fazer jus aí às obrigações do fundo. Portanto, a gente, em se concretizando esse cenário, a gente precisa até janeiro do ano que vem ter algumas alternativas aí para viabilizar esse caixa, que não é a parcela integral, né, mas uma parte desse caixa que a gente já não tem hoje dentro do fundo. E existem, acho que, diversas possibilidades que estão sendo trabalhadas já desde já. A gente naturalmente não vai esperar chegar o vencimento dessas obrigações, a gente já está trabalhando nelas desde então, que podem envolver desde negociação com os próprios vendedores para que eles recebam em cotas do fundo e não em recursos essa parcela de earn-out, pode envolver eventualmente uma venda de ativo, pode envolver novas ofertas do fundo futuras. É claro que depende muito aí dos cenários de mercado, mas a gente está trabalhando com algumas alternativas para que, como o fundo é muito robusto, tem ativos de muita qualidade, a gente não vê isso como um grande problema e a gente entende que a equipe de gestão vai estar plenamente capaz aí de direcionar e dar uma alternativa que seja economicamente muito boa para o fundo. Importante dizer que mesmo com o pagamento desses earn-outs, os cap rates dessas transações, eles foram ainda assim muito atrativos, né? A gente está falando do Ribeirão, o principal shopping de Ribeirão Preto, administrado pela Multiplan, cap rate, incluindo a parcela de earn-out esperada, de 9,3%. Né? O portfólio da Ancar, que tinha sido comprado num cenário talvez um pouco mais apertado de nível de taxas de juros, a gente está falando aí de 7,5% versus os 6,9% que a gente havia anunciado na transação. Então, mesmo pagando os earn-outs, a gente conseguiu melhorar o nível de cap rate das transações que foram fechadas ali inicialmente. E o Praia da Costa está um pouco distante ainda, tem mais 2 anos pela frente, então até fazer a premissa em cima disso ainda tem um grau de incerteza ainda maior, mas também a gente tem uma estimativa de que o cap rate da transação, incluindo a parcela de earn-out, chegue próximo de 10,5%. Então, todas elas realmente a níveis de taxa bastante interessantes. Perfeito, Rodrigo. E a segunda pergunta de respeito à exposição do VISC às grandes lojas de varejo, em especial Americanas, Marisa e Magalu. Assim, naturalmente, por ser um fundo de shoppings, né, ele tem uma exposição muito relevante ao segmento de varejo, né? Mas, diferentemente de ativos, talvez monoativos, né, que tem um único locatário, o segmento de shoppings tem uma vantagem, que é o fato da diversificação da base de locatários. Inclusive, a gente viu, né, acho que passou pelo maior stress test que poderia passar o cenário de shopping, que foi a pandemia, e a gente teve um aumento de vacância na casa de 2%, 3% do fundo nesse período, né? E quando a gente olha para, especialmente acho que o caso das Americanas, que é mais emblemático, né, porque ele entrou oficialmente em recuperação judicial, a gente tem uma exposição que equivale a 2% da nossa receita. Mas isso não significa, né, que a gente vai ter uma perda de 2% dessa receita. Na verdade, quando a empresa ela entra em recuperação judicial, a partir daquele momento do pedido de recuperação judicial, ela precisa se manter adimplente com os shoppings. Então, hoje, a Americanas ela deixou em aberto uma parcela muito pouco relevante, eu diria que para o tamanho do fundo quase desprezível do tamanho aí das receitas que o fundo gera, que teve impacto que a gente ainda não recebeu, que vai estar sujeito à recuperação judicial. Dependendo do cenário que acontecer com Americanas, né, e o pior cenário, naturalmente, é que ela não se recupere e da recuperação judicial ela não aprove o plano, tem que ir para um processo de falência e feche todas as lojas, é o processo de substituição natural, em que, em muitos casos, pode ser até bem positivo para os shoppings, porque Americanas ela tem um posicionamento de ser uma boa loja de escolher pontos dentro dos ativos,
e uma loja que está dentro do shopping já há muitos anos. Então, ela pegou aqueles pontos inicialmente que já eram muito bons, e o shopping se desenvolvendo, aqueles pontos centrais dos shoppings acabaram, inclusive, ganhando valor no tempo, e o aluguel pago pela Americanas, em média, é um aluguel baixo, inclusive quando comparado com outras âncoras. Então, mesmo que você troque por alguma outra âncora, uma semi-âncora ou uma loja mega, você ainda assim tem a oportunidade de melhorar a rentabilidade. Então, pode ser que por algum período a gente, se no pior cenário vier acontecer, a gente tenha uma perda de receita, mas isso deve ser plenamente recuperado e não deve gerar nenhum impacto. Com relação a outras, né, eu acho que na pergunta o Leandro falou de Marisa, né, e falou de Magalu, né? Que apesar, assim, a Marisa acho que também está num processo de contratação, teve notícia disso, né? Contratação de plano para restauração, etc. Ela é muito pouco representativa do nosso portfólio. Está falando aí de menos de 1%, 0,7% dentro do nosso portfólio. Em Magalu, mais próximo de 1%, mas essa a gente pelo menos não tem nenhuma notícia de ter qualquer problema, e até pelo contrário, ela pode até se beneficiar de algum efeito mais frágil de uma Americanas. Mas eu acho que o ponto importante é que os shoppings têm essa pulverização muito grande, passaram por esse cenário de estresse que a gente teve, que é talvez muito pior do que a gente está podendo ver numa crise pontual de algumas varejistas, e saíram-se muito bem e com resultados que vieram crescendo, como a gente já falou aqui, de 20%, por exemplo, no quarto trimestre de 2022 contra 2019. Então, isso não é, para nós, óbvio, tem que ter, é um ponto de atenção pelo fato do cenário do varejo talvez esteja um pouco mais desafiador, mas o que a gente tem visto na ponta é que, no final, as vendas estão acontecendo, elas estão crescendo vendas, estão performando bem dentro dos ativos, os resultados que elas estão vendo negativos talvez sejam até muito mais para um lado de gestão financeira, em função talvez de uma taxa de juros mais alta, mas não pela performance de venda nos nossos ativos, pelo menos. Perfeito. A outra pergunta é como a inflação alta afeta os shoppings? Eu acho que dos segmentos imobiliários, talvez os shoppings sejam os mais protegidos em relação à inflação, porque, bem ou mal, a inflação ela acaba repassando no preço dos produtos, que repassa sobre a venda dos ativos, a venda das lojistas, né, naturalmente, e você tem um componente de aluguel percentual dentro dos ativos, né? Então você, de certa forma, você consegue capturar esse aluguel. E, de novo, usando o exemplo da pandemia, né, porque é difícil não comparar o período da pandemia, porque você teve uma inflação extremamente alta, inclusive o indexador comum dos shopping centers, que é o IGPM, né, o IGPDI, que é uma proxy do GPM, você teve taxas de quase 20% ao ano, acima de 20% ao ano, no ano de 2021. E isso, quando a gente olha para o cenário de shopping, os shoppings conseguiram repassar essa inflação nos contratos de locação. Então, você tem a possibilidade de capturar já no mês a mês sobre o aluguel variável das vendas, e você tem também, nos reajustes de contratos anuais por inflação, a gente tem historicamente conseguido repassar praticamente integralmente as inflações, inclusive até com crescimentos reais de locação dos nossos ativos. Então, a inflação alta é muito, e até inclusive quando você olha para a causa dela, né, é causada por um nível de atividade maior, pelo menos essa inflação que a gente está vendo agora aqui no Brasil no curto prazo. Isso, inclusive, já com efeitos em massa salarial, um crescimento real de quase 14%, dados recentes vieram, etc., o que tem mostrado que o consumo está forte. Então, enquanto a gente tiver boas performances operacionais dos ativos com consumo forte, a inflação, na verdade, ela vai os shoppings são protegidos da inflação, os cotistas vão se beneficiar desse aumento nominalmente das receitas dos ativos de shoppings. Perfeito. Tem uma pergunta aqui super fácil para o Ilan responder, que na verdade não é dúvida só do cotista que mandou a pergunta, mas também é minha dúvida. Por que o VILG está tão descontado? Excelente pergunta. Vamos lá. Bom, acho que a gente teve alguns impactos, né, obviamente recentemente, começando a partir de novembro, né, relembrando aqui, a gente teve um anúncio da saída da L'Oréal, né, do Caxias Park no Rio de Janeiro, né, que fez um aviso prévio, e isso começou a impactar, né, essa vacância começou efetivamente a impactar financeiramente o fundo a partir de novembro do ano passado. Tá? Então, com isso já teve um hit aí nos rendimentos, então, nesse momento a gente já teve um impacto um pouco nas cotas, obviamente também combinando aí com a questão de mercado, né, no cenário macro, né, a gente viu que no final do ano também teve um impacto.
E de lá para cá, a gente teve algumas outras situações de vacância que a gente já está contornando. Hoje o fundo está com aproximadamente 10% de vacância. Obviamente, o maior impacto dessa vacância é a L'Oréal, tá? E recentemente agora a gente teve aí o impacto de toque-estoque, né, por conta da representatividade desse aluguel, que é em torno de 14% da receita do fundo, e impactou, obviamente, o rendimento. Isso até foi um dos justificativos que a gente tomou a atitude com o que a gente fez em relação à ação de despejo e em busca das nossas garantias para a defesa do fundo. Então, hoje o fundo está com esses grandes impactos aí desses rendimentos, isso acaba, obviamente, impactando a precificação aí do mercado, né? Então, acho que... Mas, assim, a gente está, como eu falei, é importante, primeiro, assim, olhando o nosso portfólio, um portfólio muito diversificado, olhando para as regiões que a gente atua, são regiões consolidadas, né? A gente conhece bem os mercados, e a gente tem hoje todos os contratos que a gente vem renovando, já conseguiu, como a gente falou hoje, 65% dos contratos já estão com vencimento acima de 2026, né? E a gente está trabalhando muito forte, principalmente no Caxias Pax em relação ao L'Oréal. A gente fez agora até uma mudança aí no time de comercialização, né? Mobilizando ainda mais gente, e a gente está confiante que a gente vai estamos tendo visitas nos ativos, isso é muito importante, né? Então, a gente em breve pode ter um turning point aí muito importante para o fundo em relação a Caxias, toque-estoque também com relação a exercer a garantia, e então, assim, acho que a gente está sob controle, monitorando muito de perto a situação, assim. De novo, é importante falar a qualidade dos ativos, a qualidade das regiões que a gente está posicionado. Então, eu estou confiante que a gente vai conseguir em breve reverter a situação desse cenário. Maravilha, obrigado. O Rodrigo tem duas perguntas aqui para o Viur. A primeira delas, eu gostaria de saber se há um plano de crescimento para o fundo nos próximos 5 anos, e se a ideia é ampliar a segmentação dos inquilinos ou manter a mesma linha. E aí, eu já fazer a segunda pergunta para você já ter as duas. Em uma futura abertura de janela para novas emissões, o Viur planeja crescer o patrimônio comprando imóveis como os adquiridos logo após a primeira emissão de cotas, ou pretende seguir comprando imóveis pequenos, como estes recentemente comprados no Rio de Janeiro? Deixa eu começar pela segunda pergunta, e eu já abordo os pontos da primeira pergunta. Essa transação que a gente fez recente, anunciada em dezembro, é uma transação, primeiro, muito oportunística, por uma questão de oportunidade que surgiu, e segundo, foi feita em função do caixa disponível que o fundo tinha, né? Como todos sabem, o cenário para captação de fundo imobiliário, especialmente de tijolo, é muito desafiador. O fundo hoje negocia também com desconto sobre a cota patrimonial bastante elevado, o que dificultaria em qualquer cenário, ainda que tivesse com o mercado de captação aberto, você captar dinheiro nesse cenário. Então, a gente utilizou, na verdade, o caixa que tinha disponível no fundo, que não estava comprometido com pagamentos a prazo, etc., para que a gente pudesse fazer essa transação, na qual a gente conseguiu comprar 2 ativos na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, a um cap rate de 11%, e com o pagamento que a gente fez parcelado, até gera um yield aí do primeiro ano de quase 12%. Então, assim, acho que foi realmente muito oportunística. O fundo, temos sim plano de crescimento, aí entrando um pouco na primeira pergunta, mas também depende da disponibilidade de capital para o fundo, né? Nosso plano, quando a gente lançou o VIU, seguir a mesma linha dos demais fundos que a gente tem aqui na casa, e depois, na sequência, né, fazer, depois de uma alocação integral do fundo, você seguir fazendo novas emissões de cotas. Acontece que o VIU pegou justamente o final da janela de captação no mercado, e depois não tivemos mais oportunidade de voltar ao mercado para captar. E certamente o que a gente vai buscar fazer é exatamente a mesma receita que a gente seguiu nos demais fundos, como foi o VISC, como foi o VILG, como foi o Vino, que é crescer com diversificação, né? A gente, no VIUR, a gente tem uma diversificação
talvez abaixo, e natural que seja assim quando você começa um fundo abaixo do que a gente gostaria de ter uma diversificação maior. A gente gostaria de estar mais exposto ao segmento de saúde e ao segmento de mercados, que são segmentos, inclusive, são mais resilientes, mas hoje a não possibilidade de ter capital não nos permite fazer isso no curtíssimo prazo. Mas é uma questão cíclica, como a gente já viu isso em outros momentos, no momento que a janela de captação reabrir, a gente vai certamente buscar oportunidades que façam sentido, que gerem bons retornos e que melhorem o perfil de diversificação do fundo. Mas, pelo menos enquanto isso, a gente tem um fundo que tem um percentual de contratos atípicos bastante elevado, com bons inquilinos, com bons riscos de crédito. Então, isso também, por outro lado, protege o fundo num cenário mais adverso que a gente está podendo enxergar aí pela frente. Então, o fundo, hoje eu diria que ele tem um grau aí de proteção bastante razoável, principalmente por essa questão da quantidade de contratos atípicos que chegam a 91% do tamanho do fundo e justamente compensa um pouco esse efeito da não diversificação do portfólio. Perfeito. Acho que não temos mais perguntas aqui, então com isso a gente encerra aí o nosso webinar referente aos resultados do quarto trimestre de 2022. Como eu avisei aqui para o pessoal que estava acompanhando ao vivo pelo YouTube, a gente vai aí em breve, ainda hoje, subir aí a versão completa gravada aqui do webinar, para quem perdeu o começo, e vocês vão poder acompanhar aí a versão completa. Então, boa noite, obrigado a todos.